Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe. Seu chama Antônio Alberto de Vasconcelos. Conte a benção. Eu apanhei um mal no estômago, irmão. Isso foi 15 anos que é mal no estômago. Eu curei com os macumbeiros, tudo. Não valeu nada. Consultei com 3 médicos bons. Doutor Sebastião Camargo de Araçatuba, doutor Cima de Lucélia e o doutor Longo daqui de São Paulo. Pensava que não era nada, né? Mas não parava. Aí, olha, pelo jeito, eu fui pra Versa. Agora não vou tomar mais remédio nenhum. Agora me entendi, converti, me entreguei a Jesus e não tomei mais remédio. E aí, eu comprei a Bíblia e lia. O João sofreu 12 anos, eu também vou aguentar. Aguentei 10 anos. Eu orava, eu ajoelhava, pedia, chorava, todo dia de madrugada. Eu nem não vi, 10 anos, nem não vi, mas Jesus me curou. Sou são, tô com 82 anos, trabalho, faço, não tenho mais nada mesmo. O que o senhor tinha, irmão? Mas não falava, porque um dizia que era gastrite, outro dizia que era úlcera, mas não sarava. Era um sofrimento horrível. E os outros comendo, não podia comer. Tá difícil, só se olhando. O senhor foi curado? Fui curado depois que aceitou Jesus, depois que aceitou Jesus. Eu estou muito contente e vou ser fiel até o fim. Graças a Deus. Mora onde? Eu moro em Amador Bueno, Rua B, 36. Quantos anos fica onde? Fica pra lá de Itapevi. Ficamos obrigados, né? Desse grande e maravilhoso testemunho de Deus. Como, irmão? Chama, irmão? Antônio de Souza Filho. Conte a benção. A benção é que a minha esposa, desde criança, já faz mais de 20 anos, sofria uma dor de cabeça, irmão, e nada tinha cura. Fui em todo lugar, aonde falasse que tinha um médico especialista, eu ia, mas nada resolvia. Mas Deus abençoou. Eu fazendo uma campanha do 7º dia, aqui na igreja, no 3º dia minha esposa foi curada. Graças a Deus, eu sinto muito feliz. Eu também fui curado de 2 enfermidades aqui, irmão. Eu fui revelado da coluna. Há mais de uns 10 anos que eu sofria da coluna e nada me curava. Mas no 3º dia também, de uma campanha, eu fui revelado do Senhor aqui na igreja e fui curado na hora, nunca mais. E o estômago, eu não podia comer nada. Mas nada, meu Jesus. Mas meu Jesus me curou nessa sagrada igreja, meu irmão. Estou muito feliz, agradecido a Deus. Estou até tremendo de alegria, emoção e alegria, graças a meu Jesus. A minha esposa está aqui na igreja, irmão, mas ela vai também gravar esse testemunho na próxima vez, se Deus assim o permitir. Eu não sou batizado, irmão, mas vou batizar agora o dia 28. E eu moro na Vila Brasilândia, na rua Almir de Ar, 192. E eu frequento a igreja da Brasilândia lá com o irmão Daniel. Como o senhor chama, irmão? Antônio Dias da Silva. Conte a benção, irmão. Olha, irmão, a benção que eu tenho para contar para o senhor, que a minha filha esteve hospitalizada com 40 graus de febre. Mas eu disse que se Deus tiver misericórdia dela e Jesus Cristo tiver misericórdia dela, eu quero ir dar meu testemunho. Amém, Jesus. Onde, irmão? Moro na rua Joaquim Silveira, casa sem número, né? Certo. Ficamos obrigados, irmão. Como, irmão? Chama, irmão? Antônio Pires dos Santos. Conte a benção, irmão. A obra que Jesus operou na minha vida, irmão, é que eu bebia demais e fumava e jogava, inclusive. Jogava todo tipo de jogo. A minha casa era um verdadeiro cassino. E um dia, numa das minhas bebedeiras, eu fui a um lago que tem perto da minha casa e saltei de um lugar de 2 metros, mais ou menos. E caí com a cabeça, o lugar estava raso, estava sem muita água, eu caí com a cabeça no chão, quase enterrei o meu pescoço na barriga. E então fui levado para casa pelos meus colegas e depois me puseram na cama e eu não conseguia me levantar. A espinha não tinha jogo, deu esmigalhamento em todos os discos, acho eu, porque doía todos os discos da espinha. Então eu não conseguia, não tinha força para me levantar da cama. Então eu pensava, eu estou um homem imprestável. Mas eu liguei o rádio a 1h da manhã
E foi até as 4 horas da manhã quando entrou justamente o senhor, que eu não gostava da voz do senhor, fala a verdade, não gostava mesmo. Quando o senhor aparecia no rádio, eu mudava para outra estação imediatamente. Mas nesse dia eu não podia me movimentar, não podia me mexer para desligar o rádio, então eu deixei. E quando o senhor começou a oração no programa, eu pensei comigo, eu falei, eu vou fazer essa oração também, vamos ver o que dá, de repente eu consigo alguma coisa. Então eu fui falando as mesmas palavras do senhor, e no final, sem eu perceber, eu vi que não estava sentindo mais dores, nem nas pernas, nem nas costas, nem nada. Então, eu falei, será que eu estou curado? Eu levantei os braços, não sentia mais dor nenhuma nas costas, nem nada. Então eu falei, será que eu vou conseguir levantar da cama? Vou tentar levantar para ver se eu consigo. Realmente eu me levantei, consegui não sentir dor nenhuma, e fiz outros movimentos depois em pé e não senti mais dor nenhuma até o dia de hoje. Então eu acho que foi uma bênção maravilhosa na minha vida. Depois vim à igreja e vim com a minha patroa também, que jogava, tudo, foi liberta do cigarro também. E a minha casa agora é uma verdadeira paz, é um lar maravilhoso. E eu aconselho a todos os irmãos que tiverem numa situação meio que bebês, que venham aqui à igreja Deus é Amor, que peguem o programa da Voz da Libertação, exatamente, porque é uma maravilha. Para mim foi uma maravilha, graças a Deus. Você vê que aquele que não vem pelo amor, vem pela dor, não é? Sem dúvida. Eu não gostava do programa, mas foi obrigado a ouvir, porque não conseguia se mexer na cama, não é? Perfeitamente. E a primeira vez que o senhor orou comigo, Jesus curou. A primeira vez, instantaneamente. Você está feliz por isso, irmão? Estou maravilhado com isso. Estou vendo como está alegre mesmo, né? Mas a melhor coisa da minha vida é ser crente agora, graças a Deus. Você mora onde, irmão? Eu moro na rua Piracicaba, número 7A, no Jardim Veloso, em Osasco. Ficamos agradecidos, irmão, do seu grande e maravilhoso testemunho de bênção. Como o irmão chama, irmão? Antônio Francisco de Andrade. Conte a bênção, irmão. Eu sofria da coluna, o Senhor Jesus me curou. Sofria da pressão alta, o Senhor Jesus me curou. Outro momento eu estava sofrendo da mente, era uma gastura horrível no cérebro. E lá naquela igrejinha da Estrada de Boivorim, o Divino Espírito Santo me revelou e me curou. Eu sofri também de uma pontada terrível no cérebro, né? O Divino Espírito Santo me revelou e me curou. Uma dessas bênçãos foi na igreja Pentecostal Deus e Amor. Graças a Deus. Irmão, eu tenho recebido tantas bênçãos do Senhor Jesus, que tem bênçãos que eu recebo que eu até choro, porque eu acho que eu não mereço, mas é uma maravilha, viu? Jesus é bom, né? É bom, até demais, viu? Mas foi curado aonde de todas essas enfermidades? Nas igrejas Pentecostal Deus Amor. Está feliz com Jesus agora? Graças a Deus. O senhor mora onde, irmão? Eu moro no Jardim Antonieta. A rua? Rua 11, número 44. Ficamos obrigados, irmão, dos seus maravilhosos testemunhos de bênção. Como o senhor chama? Antônio Francisco Salles. Conte a bênção, irmão. Eu era viciado, bebia, jogava, dançava. Eu fazia tudo quanto era ruim. Tudo quanto não prestava, que não pertencia a Jesus. Depois que comecei a vir nessa igreja, conheci essa igreja, continuei a vir aqui, deixei de beber, deixei de jogar, deixei de dançar, deixei todos os meus vícios. E era doente de um bronquite há 5 anos. Tomava remédio, fazia consulta médica, nunca tive melhora. Caía no chão de tossir, vomitando sangue, já estava desenganado que ia morrer, abandonar, deixar minha família. Mas graças a Deus vim aqui, fui revelado 2 vezes, fiquei são, graças ao bom Jesus. Quantos anos o senhor sofreu da bronquite, irmão? 5 anos. Está são, irmão? Estou são, graças ao bom Jesus. Maravilha. O senhor mora onde, irmão? Em Milino Matarazzo, rua 19, número 26. Graças a Deus. Ficamos obrigados, irmão. Honras e glória ao nosso Senhor Jesus, por mais este irmão que conta as bênçãos recebidas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como o senhor chama, irmão? Antônio Garcia. Conte a bênção, irmão. Eu há 20 anos que sofri da espinha e vim aqui e tirei geografia. O médico me falou que... Eu perguntei, o que deu, doutor? Esse bico de papagaio. O senhor pode ir na Alemanha, pode ir nos Estados Unidos, pode ir na Espanha, pode ir no Rio de Janeiro, que o senhor não tem cura. Graças a Deus, encontrei que o senhor se chamava, foi relevado da espinha. Está curado, irmão? Estou curado, sim, da espinha. Aqui foi revelado, está curado. Estou curado, sim, senhor. Desapareceu as dores, tudo. Eu não pude vestir roupa. Devido ao bico de papagaio. Eu tirei geografia da espinha e eu perguntei para o médico o que veio na chapa, doutor. Se é bico de papagaio. Digo,
E como essa doença é ruim, eu disse, não tem cura. Só pode ir na Alemanha, pode ir nos Estados Unidos, pode ir na Espanha, pode ir na Itália, pode ir em Portugal, que não adianta. Não é fiquei internado esse dia, sem 3 ruim, mas ruim saiu. Graças a Deus. O senhor veio aqui no pronto-socorro de Jesus? Aqui foi curado. Foi revelado? Contei que o senhor chamou para orar, veio à frente, nós oramos, e o senhor não sente mais nada? Mais nada, graças a Deus. Eu não podia nem vestir roupa. O senhor sofria há quanto tempo do bico de papagaio? Há 20 anos. 20 anos. E agora o senhor não pode vestir roupa? Posso me mexer, posso andar, posso... Não dói mais? Até correr. Dizer que o bico de papagaio dói muito? Sim, não podia mexer na cama, viu? Tá, deixa ficar assim, que nem um passarinho. Agora o senhor pode se mexer, andar, não sente mais nada. Missionário, eu não podia nem acabou amarrar o tênis, assim. Meu patrão precisava amarrar. Eu não andava a sua esposa vestir? Não podia. Agora não precisa mais. Graças a Deus. Que idade o senhor está, irmão? Era um pouco avançada, missionário, 70. O senhor está forte ainda, irmão? Graças a Deus. Eu já tenho bisneto. É a Deus, Ficamos obrigado, viu, irmão? O senhor mora onde, irmão? Rua Erso de Souza, Vila Flor da Montanha, a casa número 22. Ficamos obrigados, viu, irmão? Honras e glória ao nosso Jesus, por mais um irmão que acaba de contar a importante libertação através dos dons do Espírito Santo na igreja Deus é Amor. Como o irmão chama, irmão? Antônio Inácio dos Santos. Conte a bênção. Irmão, antes de eu ser crente, eu era um macumbeiro, eu era médio há 2 anos. Cada vez mais enfermo, mais doente, bebia, fumava até maconha. E, irmão, quando eu aceitei Jesus, eu tinha aquela dor assim, quando eu aceitar Jesus, tinha assim no estômago, ferroava, parecia um bicho, ferroava dentro de mim assim, eu sentia que andava. E também fui curado também da reumatismo nas costas na vigília do Itaim. Também fui revelado do coração. E hoje, de madrugada, eu também fui curado por derrame. Hoje me paralisou tudo hoje aqui. Eu falei, meu Deus, será eu preciso trabalhar na tua obra, Pai? E tenha misericórdia. E hoje, graças a Deus, antes do irmão chegar aqui, eu orei ali. Mas antes eu já tinha ouvido lá pelo disco da oração, a hora da libertação. Então eu passei o disco na vitrola e pus aqui, melhorei. Hoje eu falei, será que eu vou amanhecer aleijado? Mas graças a Deus, amanheci bom. Antes do irmão chegar ali, eu já senti que aquela ferroada que estava me ferroando na cabeça tinha curado. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Você que tinha dado derrame, irmão? Tinha dado derrame hoje já 2 vezes. E o senhor estava sentindo meio paralisado já? Estava hoje meio paralisado, hoje de madrugada. Até minha mulher falou, será que você vai ficar aleijado? Mas Jesus o curou. Graças a Deus eu pus a minha confiança em Jesus. O irmão mora onde, irmão? Eu moro na rua Ubirajara, número 528, Vila Joaniza, Santo Amaro. Ficamos obrigados, irmão, do seu maravilhoso testemunho de bênção. Como o senhor chama? Antônio Alberto de Vasconcelos. Conte a bênção. Eu apanhei um mal no estômago, irmão. E sofri 15 anos que é mal no estômago. Procurei com os macumbeiros, tudo. Não valeu nada. Consultei com 3 médicos bons. Doutor Sebastião Camargo de Araçatuba, doutor Cima de Lucélia e o doutor Longo daqui de São Paulo. Ele falou que não era nada, né? Mas não sarava. Aí, pelejei, fui pra Versa. Agora não vou tomar mais remédio nenhum. Agora me converti, me entreguei a Jesus e não tomei mais remédio. E aí, eu comprei a Bíblia e lia. O Jó sofreu 12 anos, eu também vou aguentar. Aguentei 10 anos. O senhor orava, eu ajoelhava, pedia, chorava, tudo dia de madrugada. Eu nem não vi, 10 anos, nem não vi, mas Jesus me curou. Sou são, estou com 82 anos, trabalho, faço tudo, não tenho mais nada mesmo. O que o senhor tinha? Mas eles não falavam o que era. Um dizia que era gastrite, outro dizia que era úlcera, mas não sarava. Era um sofrimento horrível. Eu dizia, os outros comer, não podia comer. Tá difícil, só senhor vendo. O senhor foi curado? Fui curado depois que aceitou Jesus. Depois que aceitou Jesus. Eu estou muito contente e vou sofrer até o fim. Graças a Deus. Mora onde? Eu moro em Amador Bueno, Rua B, 36. Amador Bueno fica onde? Fica pra lá de Itapevi.
Como a senhora chama, irmã? Antônia Magosto Pagnol. Conte a benção, irmã. Eu era cancerosa, tinha câncer no útero, tinha câncer no seio, inclusive já tinha operado. E um dia, eu estava muito mal mesmo, inclusive eu fui 5 anos e meio, trabalhava em centro espírita, atendi Umbanda. E depois eu deixei, não quis saber mais daquilo, achava que aquilo não estava certo. Então fazia 1 ano e meio que eu não ia mais nesses lugares de centro, porque não melhorava nada mesmo. Então eu estava deitada no sofá, não conseguia nem fazer janta, de tantas dores que eu tinha na coluna, na perna, no útero, no seio, por tudo. Então eu já estava só pedindo que Deus me levasse, mas eu não era salva ainda. Então uma voz me dizia assim, salva no meu ouvido: liga o rádio que você vai ouvir a palavra de Deus. Eu falava, mas o que essa voz está falando no meu ouvido? Aí novamente essa voz falava: liga o rádio que você vai ouvir a palavra de Deus. Então eu comecei a ouvir, eu peguei o endereço, marquei o endereço, irmão. Marquei até com caneta no rádio, onde ficava a canetação para mim não perder, e comecei a ouvir. Quando foi no dia 6 de abril, o meu braço já estava mexendo, já conseguia andar bem, já deu para mim pegar o ônibus. Então aí eu fui revelada também do câncer no seio também, fui liberta também, fui revelada também da infecção grande aqui no vidro, foi liberta. E muitas outras, não dá para contar todas, irmão, só para contar todas. Irmã, sei que o câncer era testado pelos médicos. Ele já tinha tirado até um pedaço do meu seio, do seio e o útero também. Quantos anos você sofreu de câncer, irmã? Do seio fazia 5 anos e do útero fazia 1 ano. Você tinha câncer em 2 lugares, no seio e no útero? Em 2 lugares, inclusive eu era pálida, eu não comia, eu só chorava. E para aquele dia que eu fui revelada, aí eu fui melhorando, agora eu trabalho, eu prego o evangelho. Vê que você não tem mais nada de câncer. Graças a Deus não tenho doença, enfermidade nenhuma, eu só tenho alegria no meu coração, com a graça de Deus, glória a Deus. A senhora mora onde, irmã? Aleluia, eu moro em Cosmópolis, na rua Antônio Carlos Nogueira, no 1089 Centro. Ficamos obrigados, irmã, desse grande testemunho de milagre. Como a irmã chama? Elisete Oliveira Pena. Conte a benção, irmã. Irmã, eu tenho tanta benção, mas eu vou contar as que estou me lembrando. Eu tive uma infecção aqui no ouvido, já uns 2 meses atrás, e perdi o paladar e o olfato. Não sentia cheiro, por mais forte que fosse, eu não sentia o olfato de jeito nenhum. Então, na hora da oração de manhã, quando o senhor estava orando, eu pus um pouquinho de óleo de oliva em cima do rádio e molhei o algodão. E depois esquentei o óleo. Quando o algodão tocou no ouvido aqui com o óleo, na hora voltou o paladar e o olfato. Senti o cheiro de tudo. Ai, graças a Deus. Através da oração do programa. Só. Eu esquentei o óleo e quando tocou no ouvido, ainda tá, vocês vão ver que ainda está até um pouquinho surda. Mas o paladar e o olfato, graças a Deus, já voltou. Seu nome, irmão? Elísio Alves Pistosa. Conte a benção. O meu filho trouxe depois de 3 anos, eu quase prostrado, ele me trouxe na igreja Conde Sazeda. Então, de lá eu fui curado de 4 incômodos, que médico nenhum não me curou. Uma dor de cabeça com estado de loucura, o nervo, a coluna e o estômago. Graças a Deus, fui curado e fui batizado na Igreja Pentecostal Deus e Amor, para a honra e glória do vosso Jesus amado. Aleluia. Eu moro na Rua 9, número 58, Jardim Maria Luísa, Santo Amaro. Ficamos agradecidos, meu irmão. Como a senhora chama, irmão? Luci Lopes de Ávila. Conte a benção, irmão. Irmão, a bênção que eu tenho de contar é uma bênção muito maravilhosa, porque essa igreja, desde que veio para Porto Alegre, a igreja mais abençoada que eu encontrei com Porto Alegre foi essa. Eu sofria da hemorroide há 20 anos, irmão, mais de 20 anos, hemorroide daquela pior mesmo. Já estou boa e não fui revelada, só pela oração da fé e também das minhas varizes. Quando comecei aqui, já vai para 6 meses, que eu já estava com a baixa para ser operada, e comecei a frequentar aqui. Estou boa, graças a Deus, e já sou crente, e no próximo batismo vou me batizar. A irmã mora onde? Eu moro na Vila Brasília, Rua 5, número 546. Ficamos obrigados, irmão. Como a irmã chama? É o Paulo Teixeira. Conte a benção. A benção, irmão, é que eu era uma pessoa muito enferma. Eu tinha um problema no meu coração, insuficição na veia do meu coração. Eu sei que eu já estava mesmo só esperando a hora de morrer, porque eu me sentia muito mal mesmo.
Aí eu comecei a frequentar a igreja Deus de Amor e fiz uma campanha. E todo dia eu pedia a Jesus para Ele me curar e me revelar. Então Jesus me revelou e eu fui curada dessa enfermidade. Fui a São Paulo para provar para meus irmãos aqui da igreja pentecostal Deus de Amor de Imperatriz e bati uma chapa em São Paulo no meu coração e o médico me falou que eu não tinha mais nada, estava curada. E eu estou muito feliz por Jesus ter me curado, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus. Que maravilha. O endereço da irmã? É Rua Souza Lima, 455, na Nova Imperatriz. Estamos agradecidos pelo seu maravilhoso testemunho de cura. Amém. Como a senhora chama, irmã? É um sagói. Conte a bênção, irmã. Eu, desde menina que sofria de um sinusite que já estava crônico, já tinha até abandonado os médicos, e no dia 10 de abril eu me achava muito mal, então eu liguei o rádio, não podia nem ouvir o rádio, e me enjoou aqueles cantos do rádio. Eu liguei para outra estação e deu na aonde estavam orando, eram 5 horas mais ou menos da manhã. Então eu me levantei e corri um tanque, trouxe água e pôs em cima do rádio e pedi para Jesus que me perdoasse algum pecado que eu tinha, que eu estava sofrendo muito. Então aquela água eu tomei antes de ser benzida, eu tomei ali que pôs o copo, levantei, e eu senti aquele alívio na cabeça. E no outro dia, já passei o dia melhor, no outro dia, às mesmas horas, eu liguei o rádio, me acordei um pouquinho antes, trouxe nova água, pôs ali, acompanhei, até com esse meu livro, eu orei ali um pouco, que eu já era e tinha abandonado. Aí então, Jesus me deu uma cura radical. No segundo dia. O que a senhora tinha mesmo, irmão? Era cirurgia, tinha um estado nervoso que eu me desesperava, que até minha família me separei, quis fazer uma casa longe, viver sozinha. Depois retornei para cá e só me curei na igreja Deus e Amor com o poder de Jesus. A senhora foi curada aqui na igreja Deus? Sim, Deus e Amor com o poder de Jesus. A senhora mora onde, irmã? Eu moro em Suspiro, município de São Gabriel, no meu sítio Pancha. Mas vim residir com minha irmã, porque vou um ateliê de moda. Eu moro no Passo da Areia, 446, Antônio Joaquim Mesquita. Ficamos obrigados, irmã. Honra-se e glória ao nosso Jesus, por mais esta irmã que acaba de relatar tão grande milagre, recebido de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como a irmã chama? Me chamo Maria José da Silva Pereira. Conte a bênção. A bênção que eu tenho para contar é que meu neném, quando nasceu, ele tinha o pescoço torto. É esse que está em seu braço? É. Aí eu me notei o pescoço dele que era torto. Passou com 3 meses, eu estava notando. Ele não olhava para o outro lado, só olhava para um lado só. Era tortinho assim, tinha um carocinho. Era duro para um lado. Só virava de um lado? Só virava de um lado, para ele olhar para as coisas tudo de um lado só. Do outro lado não conseguia virar o pescoço? Não, eu tinha que virar o corpo. E do lado também, no mesmo lado que ele era duro, que ele só olhava para aquele lado, tinha um carocinho pequenininho do lado, tipo uma lâmbrazinha. Aí eu vim aqui, quando foi um dia eu falei, ele não está sendo curado assim, sai assistir, eu ficava lá fora, no meio da igreja, eu já ninguém entrar, ele era muito novinho. Então um dia eu falei, pessoal, o senhor falou assim, quem tiver pescoço torto, sofrer de asma e tudo, vem aqui na frente nós morar. Então eu vim na frente com ele, então o irmão pôs a mão nele, orou, quando foi de noite eu já dormi para todo lado do pescoço. No outro dia não tinha mais nada. Na mesma noite ele já dormiu para todo lado. Já conseguia torcer a cabeça do outro lado? Do outro lado. Nem noite que cheguei em casa, eu vi um curso de domingo à tarde. Desapareceram aqui, não tem mais nada. E eles olham para tudo quanto é lado. Que maravilha, né, irmã? A irmã mora onde, irmã? Eu moro no bairro eu moro na Casa Verde Alta, bairro do Imirim, número 19. Glória a Jesus. Honras e glória ao nosso Jesus por mais uma irmã. Você acaba de contar a grande bênção que essa criança recebeu do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como a senhora chama? José Helena Lapa. Conta a bênção, irmã. A bênção que eu tenho para contar, você andou no estômago, né? Um dia eu estava em casa, o senhor estava aqui no púlpito, e quando foi na oração do final, falou... A hora da transmissão.
Falou, quem tiver em casa, ligue seu rádio. Eu liguei o rádio, mas eu estava na cama de dor, eu liguei o rádio, eu pus assim, o rádio na barriga, mas me deu uma cólica tão grande, eu fui no banheiro, não sei se pus um fio de cabelo. Expeliu uma mecha de cabelo? Através da oração na hora da transmissão do culto? Foi, o que era essa mecha de cabelo? Não era macumba, não? Eu sei o que era, não. Pode ser macumba, não é? Mas doía tanto, mas eu não aguentava. Você acha comida essa mecha de cabelo? Eu não. Então como é que estava no seu intestino? Sei. Eu não sei, não. Ela sentia cólicas fortes, dores? Sentia. Quando ele estava gemia, eu não levava... E depois que a senhora expeliu essa mecha de cabelo, pela oração da fé, a senhora continuou sentindo as dores ou as dores sumiram? A mesma essa eu não senti mais nunca. Foi em fevereiro, eu não empatou mais nunca trabalhar, porque eu trabalhava 15 meses parado. E depois, dei pra cá, não empatou mais. Quanto tempo a senhora sofreu esse mal? 5 anos ou mais, eu nem lembro. 5 anos? Ou mais do que isso. E agora, desde fevereiro último, não sentiu mais nada? Não, isso aí não, porque eu gemia, estava pra virar de um lado pra outro. E agora a senhora ainda sente dor, gêmeo, não? Isso aí não, senhor. Mas não sente mais nada? Não, na hora da... Era grande a mecha de cabelo, irmã? Não. Não era bem grande não, mas era um pouco mais. Mas era uma obra maligna que lhe atormentava e lhe oprimia. E agora nós estamos dando glória a Deus pela libertação. A libertação. Está contente agora? Estou muito contente. A senhora mora onde, irmã? Eu moro em Brooklyn, Rua Califórnia, 1048. Ficamos obrigados, irmã. Você tão maravilhoso, testemunha de libertação. Emília Gonçalves Sanches. Conte a bênção. Oi, irmão, não sei nem para onde começar, irmão, é tanta bênção. Há 4 anos atrás, irmão, era o desespero da minha vida. Minha mãe sofria já uns 10 meses. Eu levava ela no médico umas 3 vezes por semana. Tanto que judiavam dela, minha irmã falou que para internar ela no silicone. Ninguém queria ela, eu tinha uma pensão, trabalhava muito, ela não podia ficar comigo, eu tinha um desespero na minha vida que só vendo. Aí apareceu uma mulher em casa que veio na igreja, ainda quando era lá em cima, com um sinal de ferida assim, porque eu era espírita, eu não sei nem como que eu conto, né, irmão? E nós ia no centro junto, ela falou, Emília, eu fui na igreja lá, não vou mais no centro e curei minha ferida. Aí eu falei, você me ensina lá onde que é? Ela falou, eu ensino, nós marquemos encontro aí no Parque Dom Pedro e eu fui lá. E fui 9, quarta-feira, sem faltar uma, e pedi para Jesus curar minha mãe. O médico desenganou ela, disse que ela estava cheia de tumor na barriga e que era câncer. Então eu ajoelhei e pedi para Jesus, que ela sentia um desespero, ela não comia, não bebia, não dormia, ela não dava sossego para ninguém. Aí Jesus deu saúde para ela, irmão, faz 4 anos, não levei ela nunca mais no médico. Segunda-feira ela cismou que queria ir no médico, eu levei, pedi pro médico tirar a chapa dela. Ele falou que não encontrou doença nenhuma nela e que não há necessidade. E agora ela come bem. A senhora mora onde, irmã? Eu, naquele tempo, eu morava no Baeta Neves, na rua Jacinto Tonhate, 1392. E hoje em dia eu moro no Rio Grande, pertence a São Bernardo também, chama Riacho Grande, nós fala Rio Grande, na estrada Morro Grande, número 1248. Ficamos obrigados, irmã, do seu grande e maravilhoso testemunho de bênção. Como a senhora chama? Chama Emília Munhoz Simão. Conte a bênção. A bênção minha, Jesus me libertou da coluna, do intestino, do coração, do reumatismo, com a graça de Deus, aqui na casa. Como é que a senhora sabe que tinha todos esses males? Porque eu já fui cansado há mais de 30 anos me tratando com os médicos. E os médicos constataram todas essas enfermidades. E depois eu tinha 2 caroços aqui no pescoço, junto com o rosto. Mas os médicos, aquela junta de médicos... E a senhora não desconfiava que era câncer? Não sabia o que era. Nem agora a senhora desconfia que era câncer? Ainda não. Aquela goma pela boca, E a senhora está no que os médicos disseram ainda? Não apareci mais nos médicos. Joguei tudo remédio, entreguei tudo remédio e apareci mais nos médicos. A senhora foi curada onde, irmã? Aqui na casa Deus Amor. A senhora passou a alimentar com jogo, abriu. Tudo. Acabou esses tumores que tinha dos lados. Aqueles caroços que eu tinha aqui, quando o senhor chamou quem tivesse caroço,
que aparecesse aqui. O intestino não ficou mais paralisado? Nada, graças a Deus. Funciona normalmente? Tudo bom. Naquele dia em diante passou a comer, dormir, se alimentar, não sentindo mais nada? Mais nada, graças a Deus. A senhora mora onde, irmã? Eu moro na Rua dos Lírios, 338, Vila São José. O nome da senhora mesmo? Milha Munhoz Simão. Ficamos obrigados, irmã, do seu grande testemunha de curas e milagres. Eu recebi a graça hoje. Faz um ano que o ônibus me chutou. Faz um ano que você usava essa muleta? É um ano. Foi o ônibus que me derrubou. A senhora não andava sem ela? Sem ela, não tinha medo. A perna direita. A senhora não andava sem ela? Sem ela. E agora a senhora já está andando sem ela? Agora estou andando sem ela. Está andando mesmo? Estou sim, senhor. Eu vou entregar ela. A senhora não quer essa muleta? Não, eu não quero. Jesus já curou? Já. Ela não quer mais a muleta porque Jesus já curou, irmão. Onde a senhora mora? Na Rua Arthur Prado, 57, apartamento 23. Aqui no centro? Aqui no centro. O nome da senhora é? Emília Bortolinho, às 4h30 eu ouço o senhor fazer a oração para o programa. A senhora, então, a senhora vai com a muleta levantar também até na saída da porta da rua, lá? Sim, sim. Para que todos vejam que Jesus curou a senhora, né? Obrigada, né? Eu vou estar. Glória a Jesus. Que bom que o senhor recebeu, irmão de Jesus. O que aconteceu? Vem aqui conversar comigo. Depois a senhora traz de volta aqui. Vai com a muleta até na parte de saída da rua. Depois a senhora traz de volta aqui. A senhora quer deixar a muleta? Então vai com a muleta levantada para que todos vejam que Jesus é bom. E só Jesus opera milagres comigo. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações.